Boa noite, meus amigos. Agradeço a presença de todos vocês aqui hoje. Agradeço o convite feito pela Sandra para aqui estarmos. É para nós uma alegria vir a essa casa, encontrar os amigos, trazer as nossas reflexões que partem da nossa experiência, do que tem sido mais significativo na nossa jornada. Sempre digo que há uma dificuldade para nós, pelo menos para mim, para escolher temas de palestras, porque eu não consigo falar de alguma coisa pela qual eu não me sinta inspirado. Fica muito artificial, não serve assim o que nós sentimos no coração. Então a gente deixa sempre para os últimos instantes, né? A Sandra pede o tema de botar naquela segurada para ver o que mais pulsa como necessidade, né, para o dia a que viemos. A nossa vida é muito dinâmica e coisas acontecem na vida de todos nós para que cada lição que vem do Mestre seja significativa naquele ponto da jornada. E essa temática de hoje, ela tem sido para mim um objeto de reflexão profunda e bastante forte desde o início desse ano, muito significativa para o que eu tenho vivido e encontrado com Jesus. Utilizei o título de uma fala que está no texto bíblico, Vós sois deuses, como título de nossa reflexão. Antes de adentrarmos a ela, vamos buscar pelo pensamento a presença do nosso Mestre Jesus, para que Ele saiba o que nos motivou a vir a esta casa na noite de hoje, para que Ele saiba o que nós temos passado, o que nós temos vivido, levando até Ele um pedido de ajuda, de orientação, de luz para o nosso caminho, ou uma gratidão pelo que Ele tem feito como bênção em nossa vida, que Ele saiba, possamos estar em contato com a sua mente, o seu pensamento de amor, que segue mantendo a vida nessa terra, de forma que os nossos pensamentos estejam mais próximos do dele. Assim temos mais harmonia em nosso coração, podemos caminhar com mais segurança, com mais fé. Que Ele abençoe a todos nós aqui hoje e nos ajude com o tema da reflexão da noite de hoje. Nós vamos encontrar no Evangelho de João muitas informações contadas ao modo específico de João Evangelista, com a visão que João tinha do Mestre, da vida e de tudo que foi vivido naquele tempo, naquele século. O Evangelho dele é muito diferente dos outros três, porque João era diferente. João, ele tinha um olhar ele tinha um olhar mais espiritual para a vida. Ele tinha um coração mais sensível e ele era capaz de perceber Jesus e os seus ensinamentos de um outro ponto de vista, de um ponto de vista mais cósmico, mais ampliado. Todos nós, quando cedemos espaço ao coração para a força verdadeira do amor, temos o nosso olhar modificado. Se esse amor sai das teias do egoísmo, alcançamos uma compreensão mais ampla da vida. É para nós mais fácil dispor de preconceitos humanos, é para nós mais fácil caminhar com humildade e colocar na condição de servidor, é para nós mais fácil entender a fonte criadora quando nos colocamos no caminho do amor. E João tinha esse amor, então ele via Jesus de um modo diferente do que os outros discípulos viram, do que Paulo de Tarso viu. No Evangelho dele, nós vamos encontrar, dentre tantas falas, um episódio da vida de Jesus em que ele é confrontado pelos fariseus da época, seguidores da religião oficial, né, do judaísmo. Ele é confrontado pelo fato de ele utilizar expressões que faziam referência à fonte criadora, como se ele, Jesus, fosse um emissário divino. Ele muitas vezes falava: eu sou o Filho de Deus que vim à Terra. Ele muitas vezes usava essa expressão. E sobretudo no Evangelho de João, ele vai utilizar uma expressão que é muito cara
a tradição dos hebreus, que é a expressão eu sou, usada antigamente no texto, quando Moisés, diante daquela força que trazia os mandamentos, os ensinamentos para organizar o povo judeu, Moisés perguntou àquele que lhe falava, entendido como Deus, e ele vai dizer assim, perguntou qual era o nome, e ele disse, diga aos judeus para quem levará esses ensinamentos, o eu sou, lhes disse tudo o que aqui está falado e escrito. Então essa expressão eu sou era gravada na mente dos judeus como uma forma de se referir a Deus, pois a tradição entendia que era Deus quem falava a Moisés, quem ofereceu os mandamentos e tudo mais que Moisés como inspiração trouxe àquele povo. E Jesus, por 7 vezes no Evangelho de João, vai usar essa mesma expressão. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo. 7 vezes ele vai dizer isso. E ele diz, novamente, claramente, eu sou o Filho de Deus. No livro de João, isso é falado muitas vezes. E por uma dessas falas, Jesus é confrontado pelos fariseus que entendiam que aquilo era um desrespeito à lei da época, à lei religiosa, era uma blasfêmia. Porque como pode um ser humano, veja a visão das religiões, isso é, não apenas dos judeus, todas as religiões têm essa visão. Como pode um ser humano se colocar tão próximo assim de Deus? Como pode um ser humano comum, porque Jesus não era da elite, ele não tinha cargos, não era nenhum rei da época, ele era um comum. Como pode um comum dizer que é filho de Deus? Isso era inadmissível. E aí eles questionaram ele, aí inclusive foi por isso que ele foi, no final das contas, preso, né, e levado à cruz. Mas nessa ocasião, Jesus vai dizer assim, não está escrito em vossa lei, eu disse, sois deuses? Isso está em João 10, versículo 34. Sois deuses, vós sois deuses. Jesus, para responder à acusação, faz lembrar uma fala que estava no Salmo de Davi, quando o salmista, trazendo a referência da fonte criadora do Altíssimo, vai se referir a todos, né, que liam os salmos, a todos da época, como deuses. Vós sois deuses, deuses no minúsculo, deuses no plural, fazendo referência à criatura humana. Há um Deus, mas vós sois deuses. E com esse sustentáculo do Antigo Testamento, Jesus responde, dizendo, mas não está escrito, vós sois deuses? Por que me acusa quando eu digo que eu sou o Filho de Deus? Essa foi a resposta que ele deu. Mais adiante no Evangelho de João, vamos encontrá-lo dizendo assim, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. E também no Evangelho de Mateus ele vai dizer no mesmo sentido, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e ainda maiores do que estas. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Quantas vezes Jesus se dirigia à criatura humana como divina? Quantas vezes o Mestre fez o esforço para nos lembrar quem nós somos? Quem, de fato, o que nos constitui como essência? Porque a mensagem que essa humanidade tem ouvido pelas religiões oficiais e pelas filosofias materialistas é de que nós não passamos de um amontoado, para os materialistas, um amontoado de carne que vive uma vez e depois morre e desaparece para sempre. Ou para as religiões dominantes, um ser decaído, inferior, pecador, que precisa de redenção e precisa sofrer muito para ver se vira alguma coisa.
Não é isso que a gente tem escutado? Não é isso que as religiões dizem? Que você está errado, que você nasceu com pecado, que você precisa de conserto, que você precisa da minha igreja para ser consertado, e olha lá o que vai vencer de você? Não é? Cristianismo disse isso, as religiões que se formaram em torno da mensagem de Jesus disse isso. O judaísmo dizia isso, embora falasse do povo escolhido, colocava toda uma série de obstáculos para que a criatura humana se conectasse com Deus. As religiões dessa terra, meus amigos, estão todas organizadas, não sei se a gente pode dizer isso, embora pareça ser a verdade, elas estão organizadas para nos manter afastados de Deus, não para nos aproximar dele. Não é? Para fazer isso, eles colocam entre a criatura humana e a fonte criadora obstáculos. É um ritual, é um sacerdote, é uma profecia, uma penitência que você tem que fazer, é uma coisa que você tem que pagar, é uma coisa que você tem que viver, ou você tem que ir atrás de alguém que vai te perdoar, ou você tem que dizer para ele o que está acontecendo na sua vida, e se ele quiser te perdoar, ele te perdoa, e blá, 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 blá. Não é o que nós temos ouvido? Para você viver, você tem que casar, e para casar tem que ser desse jeito, não pode ser daquele outro jeito, você tem que ter filhos, a sua vida tem que ser desse jeito, para você nascer. Todo o regramento para a liberdade da experiência humana foi tolhido por ação de forças religiosas da terra, que falavam em nome de Deus. Não é assim? Será que era isso Jesus? Será que era essa sua mensagem? Quando Jesus encontrou com Madalena, eu lembro sempre disso, né, porque foi um encontro memorável, que para nós abala o entendimento de tudo que a gente pensa sobre ideia religiosa. É por isso que a igreja colocou Madalena lá na última gaveta, para não falar muito dela, porque ela dá trabalho para explicar, não é? Jesus encontrou-se com ela na casa de Simão Pedro, ela vai procurá-la, não é? Ela era uma mulher independente, alfabetizada, que tinha posses financeiras, que não estava sob domínio do patriarcado. Ela lutou contra os homens da época e exerceu até com desequilíbrio a sua liberdade afetiva, de fato. Mas a grande característica dela, ela era uma mulher empoderada, e é por isso que nós a chamamos de prostituta, né? Naquela época, assim como hoje ainda se faz. Quando sai um pouquinho do que se espera da mulher, ela é colocada, ou é louca, ou é histérica, ou é prostituta, ou tudo mais. Outras palavras que não é necessário dizer aqui para não comprometer a liberação. Naquela época, como hoje, não é? Era esse o crime dela. Vocês imaginam, né? Num tempo em que as mulheres eram proibidas de aprender as letras. Elas não podiam ler um texto bíblico, elas não podiam frequentar uma sessão religiosa em que se discutia a Torá, por exemplo. Eram os homens que podiam. Percebe? E ela nunca aceitou isso. E ela tinha uma inteligência muito superior. E ela procura se alfabetizar. Ela assume posições, contatos com romanos e pessoas importantes. Então ela estava muito bem posicionada. No entanto, ela não era feliz. Ela não era feliz. E ela tinha um buraco no seu coração. Não é? Uma carência que ela não conseguia entender por quê. E quando ela ouviu falar de Jesus, dos milagres, do que ele fazia, da forma como ele acolhia as pessoas de uma forma surpreendente, né? Ela pensou várias vezes, falou: gente, eu acho que eu preciso até ele. Eu sinto que ele tem algo a me oferecer. Mas às vezes ela pensava assim: não, mas ele é um rabino, ele é homem dessa religião, ele vai me condenar como os outros fazem, vai me julgar. E ela pensou muito em contradição no seu coração. Mas uma voz falava mais alto para dizer para ela: não vai que ele é diferente. Vai que ele é diferente. E ela reúne todas as suas forças e coragem, muita coragem, para ir até ele, adentrar a casa de Simão Pedro, não é? Naquele meio daquele povo, lá estava Jesus naquela noite, e esse é o primeiro encontro dele com Madalena. Quando ela entra, meus amigos, ela recebe olhares frios e julgadores de Pedro e de todos que ali estavam.
porque eles conheciam a personagem, né? Mas ela não veio procurar o olhar daquelas pessoas, ela veio procurar o olhar de Jesus. Ela veio procurar Jesus. E Jesus olhou para ela com um profundo acolhimento. Ela não se sentiu em nenhum momento julgada por Jesus. Jesus em nenhum momento fez referência às situações dolorosas da vida de Madalena, a erros que ela havia cometido. Jesus não dá nem conta para a ideia de Simão Pedro, que a casa era de Simão Pedro, o que ele estava achando ou não da visita dela. Porque ele veio para redimir a criatura. E ali havia alguém que exerceria um grande papel na tarefa do Evangelho. Jesus a acolhe, ela se sente profundamente amada por aquele homem. E ele mostra a ela como ela poderia harmonizar a sua vida, fazendo-a perceber que a carência que ela tinha, transferida para a beleza, para as companhias, para o poder, para o prestígio social, em verdade era o fato de que ela não podia ser mãe. Ela não podia ser mãe biológica. E ela queria muito ter um filho e amar, ter o amor de mãe. Por não conseguir fazer aquilo, ela, de uma forma até rebelada, vivia a sua vida. E Jesus faz a perceber que não precisava ser daquele jeito. Que ela podia sim ser mãe. E não precisava ser mãe daquele que nascia do ventre. Pois há tantos nascidos de ventres que não têm verdadeira mãe, vai dizer Jesus a ela, que precisam de mãe. Então ele mostra para ela como ela poderia curar a vida dela, curar aquela carência de real, porque ela era uma pessoa que tinha muito amor, mas não conseguia se harmonizar. Jesus deu para ela uma diretriz, não a julgou, não a condenou, não diminuiu aquela mulher em nenhum momento, não colocou ela em nenhuma situação constrangedora, simplesmente acolheu. Mas também Jesus não abonou nenhum erro, Jesus não aprovou nenhuma conduta desarmônica. Ele recebeu como ela era e ofereceu a ela uma direção para curar aquela vida. Jesus via as pessoas, meus amigos, com dignidade. Todos nós. Porque ele sabia que cada criatura é reflexo individualizado da fonte criadora. E cada criatura tem algo diferente a agregar na criação de Deus. Ele não olhava as pessoas como olhavam os rabinos da época, para manipular, para explorar, ou como inferiores. Porque os rabinos, eles eram muito letrados, e a maioria das pessoas não era, então eles usavam aquilo para manipular mesmo. Para dizer, olha, como eu entendo, você não entende, eu mando, você obedece. Jesus nunca foi assim. Percebe? Toda vez que Jesus encontrava com alguém, ele procurava a carência, a ferida, o trauma, o desequilíbrio daquela alma e mostrava a ela, olha, para cá. Se você procurar isso ou aquilo, talvez você se harmonize. Tente fazer diferente. Ele impulsionava, ele acolhia energeticamente para que aquele espírito se elevasse, mas ele impulsionava e deixava um tempo para que ele fizesse. Porque há uma lei, meus amigos, que não permite que nenhum espírito escolha a minha vida, o meu caminho, a minha criação. Jesus não pode escolher por nenhum de nós. Nós precisamos escolher. A nossa condição divina é inalterável. No entanto, pelo fluxo das nossas encarnações, podemos nos afastar muito de quem realmente nós somos. E foi por isso a encarnação de Jesus foi necessária. Ele precisou descer nas trevas onde habitamos, para fazer com que a luz brilhasse novamente, lembrando as criaturas de quem elas eram. O Evangelho, meus amigos, sempre foi subversivo, empoderador. Ele queria trazer o poder das pessoas para corrigirem as suas vidas. Não precisava de ritual, nem de igreja, nem de templo, nem de um intermediário para o plano divino. Porque Jesus toda vez falava, o reino de Deus está dentro de você. A conexão com a fonte criadora é por dentro, não é por fora. Quando Paulo de Tarso percebeu isso, e Paulo ele era um grande admirador da estrutura religiosa judaica, quando ele começou a perceber esse ensinamento que
percorria todo o Evangelho de Jesus, ele vai e escreve a carta aos Hebreus. Ele escreveu ele mesmo, de próprio punho, sentou sozinho e escreveu. Porque as outras cartas ele ditava, né, para escribas escreverem, é mais prático. Mas a carta aos Hebreus ele sentou e escreveu. E na carta aos Hebreus, de forma muito suave e simbólica, Paulo vai mostrando como Jesus era a resposta de Deus para todos os conflitos humanos, não para os judeus, para todos os humanos da terra. E como Jesus trazia a cura para as necessidades da criatura, e Paulo insinuou que essa cura tornava dispensável a religião da época. Insinuou, né? Que se tivesse dito diretamente, eles tinham matado ele antes da hora. Não dava para dizer algumas coisas naquela época. Mas ele coloca como símbolo, dizendo: ó, tá vendo o sacerdote? Então, ele não precisa dele, porque você pode fazer por aqui. Ele começa a mostrar como Jesus nos libertou. Não é isso? Então, quando o mestre vai e diz: vós sois deuses, ele está falando sério. Ele está falando sério. Porque ele sabe quem são as criaturas humanas. Não sei se vocês sabem, a física da Terra já tem esse conhecimento. Se você dividir um elétron, um próton, um nêutron, em algumas partes, a gente achou que ele era a menor parte, um elétron muito pequenininho, mas você consegue dividi-lo. E se você dividir em algumas vezes, você acha uma outra partícula chamada de quark, que está no elétron, está no nêutron, está no próton, e ele varia um pouquinho a frequência, mas ele está em todas essas pequenas partículas. E nós não sabemos o que está depois do quark, por enquanto. E espíritos já nos disseram, né, por conhecimento de raças superiores, que o quark é a partícula de Deus, pois ele reverbera a frequência da fonte criadora. Cada quark tem o pensamento divino completo. E é por essa partícula que o pensamento de Deus está presente em toda a criação. A diferença de nós com Jesus é que em Jesus a potência de conexão com Deus é maior. A concentração de quarks é maior do que em nós. Mas em Deus está em toda a sua criação. Em verdade é o contrário. A criação está em Deus. Como pode haver o mal, então? Como pode haver esses que dizem que tem um demônio aqui ou ali, ou isso vai acontecer? Não. Percebe? Se avançarmos no tempo, meus amigos, depois de Jesus desencarnar, de Paulo completar a sua missão, passou João e tudo mais, o cristianismo ele vai avançando a passos firmes, conquistando mais e mais corações. Porque era uma mensagem que naquela época custava caro para ser vivida, porque os cristãos eram considerados, havia esse preconceito contra eles. Os romanos não gostavam, os judeus não gostavam, era difícil. Se você se declarasse cristão, a sua vida ia piorar em vez de melhorar, socialmente falando, naquela época. Então, quando aquela mensagem chegava e ela convertia alguém, ela não convertia por interesse, porque não era interessante ser cristão do ponto de vista material, era o contrário, mas ela convertia porque ela falava de algo mais profundo do que a vida transitória na terra. Ela falava de coisas mais poderosas, e aquela mensagem foi gradualmente semeando e conquistando mais corações, de forma que, difundida na Ásia Menor, no norte da África, na Galileia, na região onde estava Roma, nas províncias romanas, todas a mensagem já havia chegado. Começou a se ficar muito numeroso o número de cristãos, de forma que começou a ficar difícil administrar aquilo. Como que começou os romanos administrando aquilo? Perseguição, não foi? Foi assim que Nero começou, com ciclos, diz assim: não vale nada, dá para as feras, e fazia aquele espetáculo que os romanos adoravam assistir, não é? A gente ainda assiste coisas assim, são fictícias, né? Mas naquela época era de verdade. A gente ainda gosta de assistir. Você vê que não dá muita diferença entre o espírito de hoje e da época. Mas essa é outra reflexão. Eles adoravam assistir aqueles episódios. Era entretenimento. Mas com o tempo não dava mais para dar conta, porque era cristão demais. Aí sabe o que acontece? O que ocorreu? Compareceu no palco do mundo um imperador de nome Constantino, que olhou para aquela situação e falou assim: espera lá, eu acho que nós vamos ter que mudar a forma como lidamos com
dos cristãos, porque o cristianismo era considerado ilegal no Império Romano. Constantino foi lá e tirou essa ilegalidade. Disse: não, pode ser cristão. Nossa, que imperador bom, maravilhoso, né? Ele fez isso para dar próxima, dizer assim: não, mas na verdade, para ser cristão tem que ser desse jeito. E aí ele, usando de alguns contatos com alguns bispos proeminentes, ele começou os primeiros concílios e dogmatizou o Evangelho de Jesus, dizendo: a crença dos cristãos é essa. Fora disso é heresia. Não se pode pensar o cristianismo fora disso. E essas foram as sementes da construção da igreja romana. A igreja romana, nós chamamos de romana porque ela não é cristã, ela é dos romanos, nunca foi de Jesus. Ela é romana, igualzinho. Emmanuel, que é muito firme quando faz essa crítica, porque ele foi bispo, ele foi cardeal, padre várias vezes, ele sabia do que está falando. Ele vai dizer assim: da mesma forma como os antigos cônsules, os senadores que tinham determinados cargos no Império Romano, saíam nas varandas, nas sacadas do grande prédio do Senado para se dirigir ao público, com aquelas vestimentas, com aquelas cores, com aquelas insígnias, da mesma forma faz o dito Papa, Bispo de Roma, com os cristãos, porque é a mesma coisa, só trocou de roupagem. O mesmo tipo de exercer poder que os romanos usavam, eles pegaram o cristianismo e manteram a mesma coisa. Eles não tiveram a criatividade nem de mudar as insígnias, nem as cores, nem a vestimenta. Emmanuel vai dizer: é a mesma roupa, podiam ter feito outra, mas é a mesma. Do poder dos imperadores, dos senadores e tudo mais, aí passou-se dos bispos de Roma. Isso não é cristianismo. Essa estrutura que Constantino montou, meus amigos, ela vai dizer uma mensagem muito diferente. Ela vai nos trazer uma forma muito diferente de abordar Jesus. Primeiro, ela vai dizer que você precisa de um sacerdote. Você não pode exercer a sua fé sem um sacerdote. É ele quem vai ministrar as missas e os sacramentos e tudo mais para se conectar a Deus. Sem ele você não se conecta a Deus. Depois ele vai dizer que o sacerdote precisa saber um pouquinho da sua vida, porque tem coisas que você vai precisar acertar com Deus, e como você não tem conexão com Deus, é o sacerdote que tem, então você conta para o sacerdote. Tornou-se obrigatório a confissão auricular para o cristão, tornou-se obrigatório o batismo, tornou-se obrigatório o casamento segundo faziam e tudo mais. A igreja dominou a vida social, trazendo a roupagem do cristianismo. E meus amigos, infelizmente a mensagem que era dada era: você não é mais filho de Deus, não. Você não tem mais autonomia, não. Sabe o que serve? Você é pecador. Criaram as teologias para explicar isso. Disseram que veio de Jesus. Falam: não, agora você tem que ser desse jeito. E sabe mais? Doa tudo para a igreja, porque ter dinheiro é sujo. Quem tem dinheiro vai para o inferno. Sabe aquela história do camelo, da agulha que passa no céu onde vai? Aquilo, meus amigos, provavelmente não foi dito por Jesus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não está isso no Evangelho? Provavelmente foi a adulteração. Jesus não deve ter dito isso. Mas a igreja disse: não, mas é. Sabe por quê? Porque isso vai denegrir a criatura. Para você chegar a Deus, você tem que sofrer na terra, você tem que ser pobre. E assim, uma estrutura de dominação em nome de Jesus foi construída, desempoderando as criaturas. Pensa, meus amigos, a diferença de abordagem de Jesus com Madalena, da forma como nós somos abordados pelos sacerdotes de todas as religiões da terra. O que eles inspiram nas criaturas? Esperança, fé, conexão divina, amor? Não. O que inspira? Culpa, penitência, erro. Vai sofrer, porque você está errado. Não é assim? Para como eu, aqueles que como eu tiveram algum histórico de participar das estruturas da igreja romana, era essa estrutura. É esse o ambiente, é essa energia. Não é? Porque assim as criaturas estão dominadas, estão servidas para poderes que não são divinos.
Jesus nunca foi assim. Infelizmente, meus amigos, essa estrutura permaneceu por séculos. Né? No entanto, se formos lá no livro de Apocalipse, de João Evangelista, escrito no século I, João viu a figura da grande usurpadora, viu a figura da abominação sentada no lugar santo. E essa figura é exatamente da igreja romana. Exatamente como João viu, profetizado, aconteceu na história da humanidade. O evangelho saiu, entrou a adulteração, entrou a mistificação, entrou forças que não eram as do Cristo. Por que a gente fala isso, meus amigos? Porque a maioria das nossas encarnações nessa terra foi vivendo nessas estruturas de ideia, de crença. A gente traz isso na nossa alma. Se tivermos uma encarnação recebendo a mensagem espírita, que é diferente, foi só uma no máximo. Estourando duas, se você tiver sorte, porque é uma mensagem muito recente. A maior parte das nossas encarnações na Terra foram dentro dessas estruturas religiosas, que impediam a criatura de estender os seus dons divinos. Percebe? Então a gente encarna de novo cheio de conflito, de crença limitante, de problema. Isso não pode, isso é culpa, isso é pecado, isso não quer, isso quer. E aí vem a mensagem dos Espíritos. No século XIX, Allan Kardec, chamado para aquela tarefa, que lhe custou muito. Ele morreu antes da hora, né? Morreu antes do que ele precisava, pelo desgaste energético e físico que a tarefa lhe impôs. Ele traz uma mensagem que vai dizer algo diferente. Se observarmos a leitura das obras que Kardec nos deixou e daquelas que Chico Xavier nos deixou, vamos ver que os Espíritos não falam como falavam esses antigos dogmas. Eles vão dizer assim: olha, vocês são filhos de Deus, vocês são criados por Deus, criados para, no exercício da sua liberdade, construírem a sua experiência evolutiva. O seu pensamento molda o seu corpo espiritual, que molda o seu corpo físico. E o seu corpo físico será o reflexo do que você desejar viver naquela vida. E a sua encarnação será um reflexo do que você traz por dentro de experiência, do que você deseja viver no aprendizado. Se você julga que errou e tem que sofrer, a sua encarnação refletirá esse sofrimento. Se você julga que não é necessário aquilo, refletirá outra coisa. E pelos seus atos, pelas suas ações, você molda a sua vida, o seu futuro. O seu destino está em você, porque é criado por você. E eles disseram: não há pecado, não há inferno, não há condenação eterna. Há apenas a criatura que é divina, embora imperfeita na evolução, exercendo a sua liberdade de ter experiências e caminhar. Da mesma forma como nós, sem saber escrever e ler, vamos para as escolas aprender. Cada um aprende de um jeito, se desenvolve de um jeito, tem uma experiência diferente de aprendizado. O espírito imortal é assim também. Nós não vamos chegar para uma criança que está com dificuldade de aprender isso aqui e falar: você vai para o inferno, porque você não está conseguindo acertar a soma, a multiplicação, a divisão. Percebe? Não faz nenhum sentido. Ensina, dá outros exercícios. Às vezes a tendência dela não é nem com a matemática, às vezes ela será uma excelente artista, porque é um aprendiz. É um aprendiz. A criatura humana é exatamente assim para Deus em todos os mundos da criação. Percebe? No entanto, amigos, Jesus já havia dito tudo isso. A mensagem de Jesus era essa. Interessante como uma mensagem pode ser tão modificada ao longo do tempo, né? Perdendo a sua essência. Allan Kardec, com o auxílio dos Espíritos, foi lá e resgatou. E sabe uma coisa que Allan Kardec disse? Não precisamos de sacerdotes, não precisamos de intermediários para Deus, porque Deus está em você. E os Espíritos reforçaram essa mensagem. A doutrina espírita, meus amigos, demitiu os sacerdotes. Muitos de nós fomos lá e os recontratamos na figura dos médiuns, dos dirigentes de casa espírita, dos palestrantes, de
pessoas proeminentes que entendem isso ou aquilo. Você fala, não, ele vai me guiar, ele vai me salvar, ele vai resolver minha vida. E Allan Kardec falou, não é assim. É você, porque você é divino. Você tem uma potência criadora tão extraordinária como a de Deus. Você precisa exercer. Não é um intermediário. Ele fará a parte dele, você fará a sua. Os Espíritos trouxeram de novo a mensagem de Jesus para a humanidade. Vós sois deuses. Percebe? E o que muitos de nós faz com essa mensagem? É difícil, ela é muito abrangente. É difícil, né, meus amigos? É mais fácil uma cartilha, não? É mais fácil falar assim, é muito complicado, eu não consigo administrar nem minha vida. Deixa que ele fala. Você fala que tem que acender uma vela ou acendo, se estiver fazendo penitência, é mais fácil, é mais simples. Percebe? Do que você lidar com a profundidade do que é uma consciência, do que é a liberdade. Percebe? Até dá para entender por que existe isso nessa terra. No entanto, meus amigos, não é essa a lei. Não é essa a lei. Quando essa terra avançar para o mundo em regeneração, vai dizer Emmanuel, as religiões que nós conhecemos desaparecerão por falta de adeptos. Não é porque vão lutar contra elas e acabar com elas. É porque ninguém vai ter interesse. E já está acontecendo. Os reencarnantes mais recentes, que nasceram agora no século XXI, não acredito nesse negócio de pecados, de fé. Isso para eles não reverbera. Não reverbera. Eles estão mais perdidos do que nós, claramente, né? Mas não adianta, essa mensagem não chega para eles. Porque eles já trazem uma outra compreensão da vida. Dá mais 20, 30 anos para você ver onde é que vai parar. Como Emmanuel disse, desaparecerão, porque não tem mais ninguém que dá conta disso. E aí, meus amigos, o que nós não podemos fazer? É tornar a mensagem espírita vivida no movimento espírita outra igreja romana, ou igreja do que for. Não precisa disso. Não é. Se nós vamos querer transferir a responsabilidade da minha vida porque os espíritos vão falar, porque está escrito não sei o quê, eu posso fazer isso, não posso, não sei, decide você, é bom para você ou não. Muitas pessoas nos procuram, porque a gente exerce tarefa de dirigência lá na casa, em Guaraci, às vezes para pedir uma orientação, o que eu faço? Fala, sei lá, né? Você já pensou o que é melhor na sua vida? Porque o hábito das encarnações é você transferir para alguém decidir. E os espíritos nunca decidiram nada, meus amigos, eles esclarecem. Se você for para consultar os livros de André Luiz, são livros que esclarecem. Os de Emmanuel, que esclarecem, que iluminam. Eles te informam acerca da vida. Por exemplo, eles vão dizer o que acontece quando um espírito encarnado tira a vida de um espírito reencarnante no ventre da mãe, que é o aborto. Eles vão dizer, isso aí é um pouquinho problemático, porque gera um trauma aqui, ele vai ficar revoltado, você vai ter um problema energético, a sua consciência vai ter um problema. Vai acontecer isso. Mas se você quiser fazer experiência, né? vai que é bom, vai que te edifique em alguma coisa. Percebe? Os espíritos não chegaram a dizer, se você fizer isso, você vai para o inferno, ficar 150 anos depois, se der, você sai. Não. Eles só disseram que é o impacto que gera. Reflete em você e vê se é bom na sua vida ou não. Percebe? E se você fizer, eles vão estar do teu lado, eles não vão te abandonar não. Você fala, olha, veja bem, agora a situação é um pouco diferente, então vamos por aqui, vamos tentar reconstruir. Percebe? É por isso que a mensagem real dos Espíritos não afasta verdadeiramente ninguém, meus amigos. Quem afasta somos nós. A gente fala, não, esse aqui não dá certo, é coisa demais na minha cabeça. Esse aí manda, não, você manda pra lá. A pessoa toda perturbada, tudo, não, isso aí não. A mensagem mesmo não. Se nós olharmos para a vida de Francisco Cândido Xavier, a gente vai ver um verdadeiro seguidor de Jesus, que não recusava ninguém. E ele, embora a roupagem religiosa que ele precisou assumir para cumprir a sua missão, porque aquilo não era a estrutura de pensamento de um espírito superior, aquela estrutura que nós colocamos nele, em verdade, que é a aparência que a gente pôs em Francisco Cândido Xavier,
ele era profundamente libertador. E não aprisionava ninguém, não. As pessoas saíam, viajavam ao Brasil para ir até ele, para procurar uma consulta. E ele chegava e falava assim, mas o que você acha que é melhor? Ele, igual a Jesus, ele te perguntava, eu viajei esse tanto para te pedir uma orientação, chega aqui, eu te pergunto algo que você me devolve, outra pergunta. Pois é assim que fazem espíritos superiores. Sabe por quê, meus amigos? O Chico não pode decidir pela nossa vida. Jesus não pode. Porque tira a nossa dignidade como filho de Deus. É você que tem que decidir. É você que tem que ir lá e criar. Percebe? É muito mais desafiador viver assim. No entanto, é profundamente libertador. E digo mais, não é possível alcançar a paz da consciência se você transfere responsabilidades da sua vida para os outros. Você criará amarras e emaranhamentos, não terá paz. Não é? Sabe o que acontece com médiuns que fazem o mesmo esquema dos sacerdotes, criando proeminência na vida das pessoas, decidindo pelas pessoas? Estabelecem cordões energéticos com aquelas mentes, e quando eles desencarnam, eles ficam presos na teia mental de milhares de pessoas cujas vidas eles interferiram. Ele pensa, você reflete. Ele pensa, você fica preso em várias consciências cujas vidas você interferiu, usando um mandato mediúnico que não era para aquilo, e você usou por vaidade, por orgulho, seja lá o que você fez. Percebe? Porque a lei diz, não, deixa a criatura ser livre, porque foi assim que Deus a criou. Quando a gente procurava Jesus, ele sempre perguntava, o que te trouxe aqui? O que queres de mim? Porque às vezes a gente quer chegar perto de um espírito superior e quer que ele fale assim, meu filho, agora eu vou te dizer, você precisa na verdade disso, vai acontecer isso na sua vida, e você vai por aqui, vai dar tudo certo. Só que você chega para eles, se você conseguir chegar até, eles vão te devolver com outra pergunta. Eles vão, o que queres de mim? Percebe? Jesus poderia julgar, e até com um acerto, o que é melhor para nós. Só que ele não faz. Ele pergunta para você o que você quer. Quando alguém era curado, o que ele falava? Eu curei, porque Deus é maravilhoso e eu sou mais. Né? Tua fé te curou. Fé é exercício do poder criador. A mulher que tinha fluxo de sangue, meus amigos, não tinha contato social, não podia encostar nas pessoas porque ela era considerada suja e o sangue era uma forma de impureza ritualística. A vida dela toda devastada. E ela pensou assim, gente, como é que eu vou resolver isso? Anos naquela situação. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela teve esperança. Ela falou, não, esse homem vai me ajudar, porque ele traz algo diferente. Só que ela pensou assim, gente, mas eu nunca vou conseguir chegar ali, porque eu não posso encostar em ninguém. Ele passa com aquele tanto de gente, eu não vou conseguir. Mas ela pensou assim, não, mas eu preciso. E talvez eu possa não conseguir falar com ele, não vão deixar. Mas se eu encostar nas vestes dele, vai me curar. Aquilo vai trazer algo para mim. E foi essa a energia que ela colocou. E naquela multidão gigante, amassando Jesus, quando ela toca na orla da veste, ele vai dizer, quem me tocou? Pois saiu virtude de mim. E aí Simão Pedro, que era aquele que era tipo nós, né? Do sistema religioso da época, né? Ele falava, mestre, como assim que tocou? Tem milhões de pessoas aqui. Claro, foi todo mundo. Ele não tinha um olhar espiritual de João Evangelista. Por isso que precisava dos 12, né? Cada um fazia uma coisa, né? Cada um fazia uma coisa. Porque João não tinha como ser a pedra da igreja como foi Pedro depois. Ele podia ser o coração, mas a base tinha que ser Simão Pedro. Cada um faz a sua parte. E aí Jesus foi falar, não, mas teve um que me tocou. E ela é curada. Quando Jesus percebe a situação dela, ele diz a ela, a tua fé te curou. Porque você, na sua condição de espírito, criou essa doença. E o peso social que ela é nessa encarnação. E você também, na sua condição de espírito, cria agora a cura para essa doença.
você se curou. Percebe? Para todos ele falava assim. E sabe o que é uma coisa? Tinha pessoas que iam na presença de Jesus e saíam doentes. Não eram curadas. Aí se falaram, naquele dia Deus estava fraquinho. Porque aquele espírito não tinha ainda criado a possibilidade de ser curado. Alguns até eram curados, mas adoeciam de novo. Porque existe um outro sistema da lei divina que permite que você receba algo além do que você está merecendo, para depois te cobrar, igual os bancos fazem. Eles te emprestam o dinheiro que você não tem, para depois te cobrar. A lei divina também tem esse sistema, né? Só que é uma outra proposta, né? E aí ela vai te dar algo, para depois você dar algo para a harmonia da vida. Muitos foram curados por causa disso. Só que por não darem o que precisavam dar, as suas consciências lhes adoeceram de novo. Teve um episódio em que 10 leprosos foram até Jesus e ele curou os 10. Curou os 10. 2 voltaram para agradecer. E aí Jesus perguntou, mas pera, não eram 10 os curados? Cadê os outros? Aí ele pergunta para vocês, quantos voltaram a adoecer? Porque é a criatura que cria a sua vida. Percebe? Os Espíritos foram muito claros quando falavam da lei de ação e reação. Disseram assim, olha, quando você erra, a sua consciência vai saber. E ela vai pedir que você corrija. Mas você que vai estabelecer como é que vai corrigir, não é Deus não. Não tem um castigo, não tem uma cartilha, é você. Você errou e a sua consciência vai começar a elaborar o processo da sua redenção. Ela pode achar que você precisa de uma lepra, ela pode achar que você precisa de outra encarnação, ela pode achar... Percebe? É você que cria a sua linha de tempo. Os espíritos que percebem que a cura mais poderosa está no serviço e no amor, avançam mais rápido do que aqueles que acreditam que a cura está na dor. Podem ter cometido a mesma falta, mas viverão coisas diferentes, porque escolhem coisas diferentes. E aí, meus amigos, para encaminharmos para o fim, sabendo de tudo isso, porque as trevas sabem dessas leis, como que elas fazem para manipular a humanidade? Ela vai dizer, como dizem as religiões dominantes, você é sujo, você é pecador, você veio na terra para sofrer. E elas ainda vão dizer, quem mais sofre, chega no reino de Deus. Elas pegam a figura do martírio de Jesus, que foi por elas fabricado. Jesus viveu aquilo, mas viveu porque foi previsto por essas mentes. E coloca, está vendo a dor? Pois é, tem que sofrer. E usando desse tipo de manipulação, ela aguarda que você decida a sua própria lei. Sabe por quê? Porque a lei não permite que eles tomem essa decisão por vocês. Por mais cargo obsessivo a gente pode passar na nossa vida, nenhum espírito obsessor pode tomar uma decisão por nós. Você que toma. Eles vão instigá-lo a tomar a pior decisão. Você que vai tomar. Quando a gente entende isso, meus amigos, e percebe como extraordinária é a criação de Deus, quão divina pode ser a nossa vida aqui, quanto podemos fazer do bem, de harmonia, não escolhemos mais a dor. Porque a dor paralisa, a dor impossibilita o serviço, a dor cria um peso, a baixa vibração dificulta a tarefa, dá mais trabalho. E aí o Espírito Superior ele fala, não precisa disso. O Espírito iluminado, desperto, não precisa. Porque eu sou mais útil servindo, construindo, amparando, socorrendo, do que preso numa cama sem poder andar, dependente de outras pessoas, ou com problema disso, com problema daquilo, problema daquilo. Ambos os caminhos podem te levar à harmonia divina. Será que não é melhor escolher o do serviço, do trabalho, do harmonia com Jesus? A escolha é nossa. A lei nos exigirá escolher, mas quem vai fazer somos nós. Percebe? Que a mensagem dos Espíritos, então, meus amigos, seja na vida de vocês libertadora, para te dizer que você tem o poder de criar a sua linha de tempo, que a sua encarnação está na palma da tua mão, que o que você vive, você criou, não foi outro.
Se você está sofrendo hoje, o responsável é você. Não há vítimas. É muito difícil de ouvir isso, gente. Mas é a verdade. Não há vítimas, a não ser vítimas de si mesmo. Mas quando você ouve e aceita isso, você fala assim, não, mas então, espera lá. Se eu errei, escolhi uma decisão de me punir desse jeito, eu posso usar o mesmo poder de decidir e escolher outra coisa diferente. Aí volta para a tua mão o poder de se curar. Porque quando você se sente vítima, você vai precisar de alguém te salvar. Tem que vir um príncipe, um Cristo, um médico, alguém vai ter que te salvar. Porque você é vítima, você é pequeno, você é fraco. Na sua encarnação você fica parado, esperando. Quando você entende que você é o autor de si mesmo, e se deu mal, e fala, não, mas pera lá, vamos corrigir isso aqui, aí você vai lá e corrige. O grande chamado para todos nós hoje, meus amigos, é exercer esse poder. Ajustar a nossa vida, aumentar o máximo da nossa vibração, para estarmos de pé quando Jesus completar a transição planetária que está quase terminando. Porque se estivermos presos nas cadeias da culpa, do erro, do pecado e tudo mais, não estaremos de pé. Precisaremos ser ajudados. E o que Jesus quer é pessoas de pé para ajudá-lo a curar esta terra. Procuremos então, meus amigos, curar a nossa vida, assumindo a responsabilidade por ela, abrindo o caminho da correção, pedindo auxílio ao alto e vendo o que eu posso fazer hoje para tornar a minha vida na eternidade melhor. O que eu posso fazer hoje para tornar a minha vida aqui, nessa encarnação, melhor. Porque nós não viemos nessa terra para sofrer. Todos os reinos da criação, a felicidade é possível. Bastará o Espírito tomar essa decisão. Muita paz, meus amigos. Perdoem-me o avançar da aula.